A manchete é: enquanto Bolsonaro promovia micareta militar em Brasília, o vice, Hamilton Mourão, estava reunindo com o pior inimigo do presidente. É verdade que nada nesse tempo e nesse lugar, eu tô falando do Brasil de 2020 parte 2, é verdade que nada aqui agora é normal. E olha que mesmo assim, mesmo numa sequência brutal de absurdos, a terça-feira, dia 10 de agosto de 2020 parte 2, foi um dia pra lá de atípico. Me permita tentar resumir brevemente aquelas esquisitíssimas 24 horas. A Câmara dos Deputados apreciava em plenário o voto impresso. Isso nem deveria ter acontecido porque a proposta já tinha sido derrotada numa comissão. Então a votação em si já era normal. Acabou que o governo perdeu, mesmo depois de liberar R$1 bilhão em emendas, tipo cheque em branco. Um tipo de dinheiro público muito difícil de rastrear e, portanto, muito fácil de embolsar. E não ficou só na compra de votos, não. O governo Bolsonaro colocou tanques nas ruas de Brasília. Era óbvio que era para tentar demonstrar força, para tentar intimidar o parlamento. Só que a justificativa era a entrega de um convite para um desses exercícios militares absolutamente dispensáveis que acontecem todo ano a preço de ouro. Essa parada militar aí acabou ainda pior que a rejeição ao voto impresso, hein? Todo mundo tira o sarro da precariedade da coisa. Em seguida, Rufo Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro-tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de más intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Olha, seria difícil escolher a melhor tirada. Até as redes bolsonaristas acabaram tirando sarro desse negócio. Sem querer, é claro. Olha aí o patriota mostrando a multidão que foi acompanhar o tanque batendo biela. E olha só, já tem muitos patriotas aqui. Eu vou mostrando pra vocês aí o que vai acontecendo durante o desfile de blindados agora em Brasília. Tá bom? Pois muito bem, os caras foram tentar demonstrar força, foram tentar ostentar as armas com as quais eles pretendem subjugar a sociedade civil. Essa gente abobada e desorganizada, esse monte de gente que só serve mesmo é para pagar as pensões das filhas deles, os nobres e disciplinados militares. E tá aí o poder de fogo deles. É ridículo? É. Mas ninguém tem o direito de se surpreender porque as nossas forças armadas têm um gosto histórico pelo ridículo. Veja, o tanque fumegante é a coisa mais ridícula desde aquela vez em que eles mandaram vacina do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá. Será? Porque também teve uma outra história, tipo aquela vez em que eles usaram Photoshop para pintar máscara no rosto dos milicos que estavam ignorando a gravidade da pandemia. Então assim, qual desses episódios é o mais ridículo? Eu deixo para você decidir. E enquanto você pensa, me permita acrescentar que a demonstração de força no dia da apreciação do voto impresso acaba de ficar ainda mais ridícula com uma reportagem do Estadão. Receio de ruptura gera conversa entre Mourão e Barroso. Pois é, enquanto o Bolsonaro colocava os tanques nas ruas, o vice-presidente conversava com o cara que o Bolsonaro mais odeia, o Barroso. O Barroso que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o cara que é responsável último pelaquela eleição de 2022 que o Bolsonaro diz que talvez não aconteça. O Barroso, o cara cuja mãe é xingada pelo Bolsonaro. Filho da puta, ainda traz gente na câmera. Filho da puta do Barroso. Cuidado aí. Mas vamos pro texto do Estadão para descobrir o que é que o Mourão e o Barroso estavam fazendo juntos.
O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tiveram uma reunião reservada na última terça-feira, dia em que veículos blindados fizeram um desfile na Praça dos Três Poderes. A conversa ocorreu na casa de Barroso, que convidou o general para o encontro. Preocupado com o risco de ruptura institucional, o ministro não usou de meias palavras. Queria saber se as Forças Armadas embarcariam em uma aventura golpista promovida pelo presidente Jair Bolsonaro. E no mesmo texto a gente entende por que é que a gente só está sabendo dessa reunião agora. A reunião não constava da agenda oficial e foi cercada de sigilo. Naquele dia, Mourão não acompanhou Bolsonaro na recepção ao comboio militar, que passou pelos arredores do Congresso e do Supremo Tribunal Federal 11 horas antes de a Câmara se debruçar sobre a polêmica do voto impresso. A proposta, que virou cabo de guerra, acabou derrubada sob clima de tensão, com deputados acusando o governo de querer intimidar o legislativo. Mas a parte mais interessante da reportagem deve ser essa que segue. O vice disse que tinha um compromisso e se ausentou do Palácio do Planalto na hora do desfile bélico. Não havia mesmo sido convidado. No encontro com Barroso, que também é ministro do Supremo, Mourão o tranquilizou. Garantiu que as Forças Armadas não apoiavam golpe e, sendo assim, ninguém impediria as eleições de 2022. Fez um movimento para tentar apaziguar a crise. Bolsonaro vinha repetindo com insistência que não haveria eleições se não houvesse mudança na urna eletrônica para adotar o modelo de voto impresso no país. Chamado de imbecil, idiota e de filho pelo presidente, Barroso não escondeu do general que se mostrava perplexo com o que vinha ocorrendo. Soube que as ameaças teriam incluído até o uso de voos rasantes com um dos jatos supersônicos da Força Aérea Brasileira sobre o prédio do Supremo, quando o ministro da Defesa ainda era Fernando Azevedo e Silva. Essa coisa do jato da Força Aérea, dando rasante, estourando os vidros do prédio do Supremo, é um pouquinho difícil de compreender de tão louca que é, mas vamos lá. Em 2012, a Força Aérea fez uma demonstração lá com seus jatos na Praça dos Três Poderes. E aí, num dos rasantes dados pelos jatos da FAB, os vidros do Supremo Tribunal Federal foram estourados pela onda de choque. Foi um problema, foi um erro de cálculo, foi mais uma incompetência das nossas Forças Armadas. 2 caças da Aeronáutica fizeram um voo rasante na esplanada dos ministérios em Brasília neste domingo e destruíram quase todos os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal. O voo foi durante a troca da bandeira que acontece uma vez por mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo turistas que acompanhavam a cerimônia, os caças voavam baixo e os vidros da fachada do Supremo Tribunal Federal não resistiram. E o Bolsonaro queria repetir isso, só que de propósito, para intimidar os ministros do Supremo. Né? É quase tão ridículo quanto a história das máscaras. É um erro quase tão ridículo quanto a história das máscaras feitas no Photoshop. Mas vamos de volta ao presente, porque o Mourão não apenas estava reunido com o pior inimigo do Bolsonaro no dia da micareta militar lá. Não, depois de tudo ele ainda saiu com essa aqui. Eu acho que no final das contas, né, saímos bem disso aí. Presidente, vai diminuir a assunto tensão. encerrado então. Acho que para mim está encerrado, né? O Congresso decidiu, está decidido. E tá aí, Mourão reunido com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Mourão mostrando respeito pelo Congresso Nacional, Mourão aparecendo como general democrata e equilibrado. Mas houve aí o Mourão de 2017 ameaçando o golpe. Nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Eu não sei você, mas eu já tô de saco cheio dessa conversa fiada de que os generais democratas e equilibrados vão nos salvar da aventura golpista de Bolsonaro. A história do Brasil torna essa conversa completamente inverossímil. É que, ao longo da história brasileira, as Forças Armadas brasileiras, elas não combateram tantos inimigos externos assim. Não, normalmente nossas Forças Armadas estão voltadas contra o povo brasileiro, principalmente o povo pobre. Foi assim em Canudos, foi assim na Balaiada e por aí afora. Quem conhece a história desse país sabe que a história do general democrata e equilibrado é uma farsa tão tosca, mas tão tosca, quanto aquelas máscaras feitas no paintbrush. Militares, olha, eu como civil
já tô super acostumado a pagar a pensão das filhas e das viúvas de vocês. E eu continuaria pagando. A única coisa que eu peço em troca é, me deixa votar, deixa escolher os destinos da minha vida. Valeu. Falou. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.